tem problema não. O microfone vai aí, então fiquem tranquilos. Vamos fazer uma oração pedindo a graça de Deus para esse momento. Pai do céu, queremos nesse momento nos colocar na Tua presença, ó Deus, para esse estudo da Tua palavra. Que a Tua palavra, ó Deus, faça a diferença nas nossas vidas nessa manhã. Que ela nos incomode, que ela nos tire do lugar que estamos, do momento de conforto e nos coloque em um novo patamar mais perto da Tua presença. É o que pedimos e Te louvamos em Cristo. Amém. Muito bem. Então, semana passada a gente começou essa nova jornada e não sei quantos viram um folhetinho que está ali atrás. Tem um folhetinho ali atrás detalhando tudo que vai ser falado aqui. E os objetivos aqui desse curso, Servir com Alegria, está escrito aqui o seguinte: despertar, motivar e capacitar discípulos de Cristo para servirem com alegria, zelo, dedicação, integridade e amor a Deus e à igreja e ao próximo. Que os membros e congregados da IPJC conheçam e exerçam os dons espirituais, conforme ensinado nas Escrituras. Fortalecer o testemunho da IPJC e da Igreja de Cristo por meio do serviço missional bíblico, com vista à salvação de vidas, à manifestação do reino e à glória de Cristo. Então, esse é o folhetinho, peguem ali. Aqui vai estar detalhado todas as aulas com o objetivo de cada aula. Então, a nossa aula de hoje é esse monte de criança aí. Dons, talentos e ministérios. Tudo a ver com esse monte de criança, não tem? Concordo que tem a ver? Então, essa é a nossa igreja. A nossa igreja hoje, não é a igreja do futuro. Então, eles estão ali, nesse momento, participando de um momento de louvor e adoração a Deus. Muito bem. Nosso objetivo da aula de hoje é falar de dons, talentos e ministérios de maneira geral, tá? Conceituar, esclarecer e orientar de forma geral. Eu sei que esse assunto de dons ele causa bastante curiosidade para tentar entender alguns temas, mas não é meu objetivo aqui hoje, tá? Meu objetivo aqui hoje é começar a detalhar um pouquinho o que é dom. E aí, se vocês olharem aqui, nesse material, tem aqui todas as aulas que vão ter, detalhando esse tema. Então, a próxima aula é Conhecendo e Descobrindo os Dons Espirituais, Cessação e Continuidade dos Dons, Dons do Espírito e o Corpo de Cristo, os dons e os frutos do Espírito, e aí vai aqui, não vou ler todos os temas não, mas tem temas para detalhar cada vez mais. Então, eu vou aqui hoje, de maneira geral, tentar conceituar com vocês, tá? E aí, de maneira já querendo saber um pouquinho, eu quero saber o que vocês conhecem, se vocês conhecem o dom de vocês. Como eu falei, não é um assunto novo, todo mundo já conhece. Então, você conhece os seus dons? E aí? É para falar, tá? Pode ficar à vontade. Se alguém quiser o microfone, eu chego perto, não fiquem acanhados. Não, é seu, eu botei porque tem mais de um, né? Há muito tempo atrás eu tivemos uma aula aqui de dons e eu fiz lá o que é aquilo? É um teste, isso, um teste lá, um vocacional, e descobri lá que eu tinha vários lá. Então, quem quer? Pode começar, vamos lá. O microfone é só para todo mundo ouvir e a gente está gravando as aulas para depois a gente libera as aulas no futuro para as pessoas poderem acompanhar. Então, quem quer? Quem quer começar? Então, já temos um voluntário, pronto. Bom dia. Mas eu conversava alguns dias atrás sobre um irmão
mais experiente de igreja, né? E eu acho que a primeira coisa é a gente tentar identificar assim, cada um sabe o seu dom, deveria saber, mas antes disso, qual a diferença de dom e talento, né? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Essa é a minha ideia hoje. E aí? Quem? Ninguém? Vamos ter que sair. Eu vou escolher aqui, vou dar o microfone para alguém, hein? Vou dar para a Marissa, então. Marissa, vai lá, Marissa. Eu acho que é fotografar, né? Não sei, meu olhar, sei lá. Boa. Vamos lá, mais o quê? Mais o quê? Ângela. Se for, assim, eu tenho um dom de vendas, né? Então, eu tenho um dom da comunicação, um pouco. Então, eu consigo me comunicar. Acho que é isso. Boa, comunicação. Mais, lá de cá, Nath, vamos lá, você. É como você falou, dentro daquela planilha dos dons espirituais, que até o Fabrício aplicou, né, Fabrício? Ali ficou o dom do ensino e da pregação. Agora, assim, no talento natural da coisa, o desenho, né? Mais quem? Mais quem? Adriana? Andréia? Andréia. Eu, você. Tá com febre, E aí? Bom, eu acho que é o dom de ensinar, né? E servir ajudando, talvez. É o que eu gosto de fazer. Não sei se é dom. Você fica com medo não, mais o quê? Áquila, vamos lá, Áquila. Acho que o dom da música, com certeza, mas eu acredito que tem outros dons que talvez eu não exercite como eu exercito o dom da música. Sei lá, liderança, um pouco de ensino também, enfim, alguns outros, mas assim, eu entendo que dentre os dons que a gente exerce alguns e outros a gente exerce em menor escala, vamos botar assim. Boa. Estão melhorando. Mas quem? Águida. Vamos lá. Eu tenho um pouco daquilo que a Ângela disse também, né, da minha experiência pessoal de vendas também, mas eu sinto um pouco essa questão assim, do servir. Eu gosto de fazer alguma coisa que possa contribuir para ajudar. Então, assim, se tem alguma coisa que toca a igreja, vamos fazer isso e tal, nesses trabalhos, né? Então, eu dou ideias, participo da maneira que eu posso. Então, assim, eu gosto, faço com alegria. Boa. Muito bem. Mas quem? Quer falar? Quer falar, Sinara? Mas quem? Mais alguém? Então, já deu para ter uma ideia que as pessoas conhecem, sim, os seus dons, já andam. E aí, a gente começa a ver o entendimento das pessoas com relação a dons, tá? Então, isso é importantíssimo. 1 Coríntios 12:1 fala que, a respeito dos dons espirituais, Paulo está falando para os coríntios o seguinte: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ou seja, é bom a gente conhecer os nossos dons, é bom a gente usar os nossos dons, tá? Então, um pouquinho só. Vamos para frente, então. Vocês vão ter oportunidade de falar muito, muito ainda. Então, tá tranquilo, como aquecimento. E aí, tudo que vocês falaram aqui tem a ver com aquilo ali, não tem? O que é aquilo ali? Dá para ver que é um presente, né? Então, a gente... Inclusive, a palavra em inglesa para dons, qual que é? É gift, não é isso? Spiritual gift, não é isso? Talvez a pronúncia esteja horrível, né? Mas dá para passar. Então, é só para mostrar para a gente que isso é uma dádiva de Deus para a gente. Não é algo para você ficar
aflito com isso, não é algo que você não gosta, não é algo que você se sente mal, muito pelo contrário. Dom é dádiva, é aquilo que você faz enquanto uso daquilo que Deus te deu, te presenteou, e isso tem a ver tudo com o reino, tá? Depois nós vamos chegar nessa definição, mas é importante a gente entender isso. Então, tirando a primeira dúvida de vocês, que foi ali, talento natural. O que é talento natural? A Ângela falou ali que ela é uma ótima vendedora, não é isso? O Nath ali é um... O Nath... Boa. O Nath ali é um excelente desenhista industrial, desenhista artístico, não é isso? Mais o quê? Águida também, uma vendedora nata. Isso. Então, o que é talento natural? Talento natural, como o próprio nome já diz, né, tem a ver com aquilo com que sonhamos. É isso? Aquilo com que nascemos, com aquela habilidade nata que nós temos enquanto crianças. Vamos falar de Elias, é mais fácil, né? Falar de Elias é mais fácil. Elias gosta de brincar, gostava e gosta ainda de brincar com coisas, gosta de desmontar, gosta de montar, gosta de apertar, soltar, gosta de um monte de coisinhas. O que eu tinha que ser? Engenheiro. Natural. Então, sair de uma habilidade... Eu gostava de pegar peça, eu morava na roça, então montava meus carrinhos, montava uma coisa, desmontava, quebrava. Dia seguinte não gostava daquele, fazia outro. E pegava chapinha, tampinha de garrafa, botava, criava um carrinho próprio, daí a pouquinho jogava fora, daí a pouquinho botava um pedacinho de toquinho em cima e fazia a cabine do carrinho. Meu pai era caminhoneiro, então era fácil, né? Tinha lá o modelo, meu pai estacionava o carro assim na roça, no alto assim, tinha lá um caminhão. Eu olhava para aquele caminhão, vou fazer igual. Aí, pegava um pedacinho de tábua, montava, botava, saía um carrinho. Daí a pouquinho, e saía arrastando aquele carrinho pela redondeza. Então, naturalmente, essa habilidade foi sendo tratada, evoluída, e acabei virando engenheiro. Elétrico, porque eu gostava de tomar choque, então foi natural. E isso tem a ver com aspiração. A Ângela falou que ela é vendedora. Provavelmente, quando ela era criança, ela gostava de fazer o quê? De ali estar sempre vendendo alguma coisa. Você vê crianças... Oi? Banco imobiliário, né? Com certeza. Então, se eu perguntar aqui, então, qual o talento natural aqui, vamos escolher essa lourinha aqui, que eu não sei o nome. Desculpa, Lourinha, não sei o nome. Qual o seu nome? Mariane. Mariane, ó. Quem não conhece Mariane, qual é o seu talento natural? Eu acho que é de ensino. Ensino. Muito bem. E o seu marido, namorado? Esposo. Renzo. Renzo. Prazer, Renzo. Ó, todo mundo conhecia o Renzo? Não, alguns. Talento natural. Tem um pouco de ensino também, né? Leitura, enfim. Mas essa área de ensino também, escrita, escrevo bem. Então, tem tudo a ver. Então, tá vendo? Talento natural. Áquila, qual é o talento natural, Áquila? Para lembrar de quando eu era pequeno. Não. Hoje. Tem a ver com hoje. Hoje eu acho que é mais essa coisa de ter uma visão analítica das coisas, de conseguir enxergar problema, resolução. Acho que é mais nessa... Acho que vai mais para esse lado. E com o que você trabalha? Computação. Trabalho com computação. Então, talento natural tem a ver com o desejo, que a gente começou lá, que está entranhado em cada um de nós. Pode não ser a nossa profissão atual, tá? Pode ser
você, na sua profissão atual, você acabou partindo para outras coisas, mas é aquilo que você, quando faz, é o seu ponto de, vamos dizer, de conforto, é a sua zona de conforto. Então, isso é um talento natural. E todo mundo, quando é criança, quero ser bombeiro, eu quero ser mecânico, eu quero ser médico. Então, a gente tem esses dons naturais. Então, talento natural é isso, tá? Deu para entender? Até aí? Alguma dúvida até aqui? Não? Então, vamos mais um pouquinho. Muito bem, então o próximo conceito que a gente vai ver é dom espiritual. O que é um dom espiritual agora? Vamos ver então o que é então um dom espiritual. Vamos ler juntos? Bem forte para que a gente tente captar. Vamos lá, 1, 2, 3. Então, as palavrinhas que eu deixei ali em destaque são algo gratuito e imerecido. E vem da graça de Deus. Uma das palavras usadas para... Eu não sei nada desse negócio de grego, tá? Então, só vi o que eu estudei, tá? Então, mas uma das palavras que é usada na Bíblia para falar de dons é carismata. E essa palavra tem a ver com duas palavras que caris e mata, não é isso? Não é isso, Nath? Fala para nós. Estudante aqui. Caris do graça. Graça. Então, caris quer dizer graça. Então, quando a gente fala de dom espiritual, a gente está falando de dom da graça de Deus. Como eu falei lá atrás, é um presente. Você não mereceu aquilo que você recebeu, você simplesmente recebeu. Então, a ideia básica é algo gratuito e merecido, alguma coisa dada ao homem sem trabalho nem merecimento. Algo que vem da graça de Deus e que nunca poderia ter sido realizado, galgado ou possuído pelo esforço do homem. Então, essa é a primeira definição que a gente tem para dom. E aí vamos pegar um texto bíblico para a gente conhecer. Então, vamos ler junto? 1 Coríntios 12, de 4 a 6. É um dos textos muito usados, 1 Coríntios, para falar de dons. 1, 2, 3. Bem esclarecedor esse texto, certo? Se alguém tinha dúvida do que era dom, pronto, já foi apresentado a dom. É isso que é dom. E ali, eu destaquei em azul 3 palavrinhas, que são as palavrinhas originais lá, que parecem sinônimos da mesma coisa. Mas, nas próximas aulas, a gente vai explorar essas 3 palavrinhas em azul. A primeira palavrinha é dom. É aquela que a gente acabou de falar. A gente acabou de falar aqui. Então, falando que dom é o quê? É dom da graça de Deus. Então, é a primeira palavrinha. A segunda palavrinha é serviço. É que vem aí na origem da palavra diácono. Então, serviço. Então, e a terceira palavrinha é realizações. Tem a ver com esqueci.
energemata, tem a ver com poderes, tem a ver com realização como dádiva, tá? Então, são 3 palavras que vão ser usadas no contexto do estudo de dons que tem a ver com aquilo que tem. Então, das coisas que vocês falaram aqui inicialmente sobre dons, a gente viu que tem gente que falou dom, tem gente que falou serviço, tem gente que falou realizações, certo? Então, até aí. Vamos mais um pouquinho, então. Então, a gente já sabe o que é. Agora, vamos o alcance. Qual o alcance dos dons espirituais? A quem, ou seja, a quem ele é dado? A quem que ele é dado? Qual o alcance dos dons? A quem que ele é dado? A igreja, não é isso? Então, vamos ler 1 Pedro 4,10. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Então, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, o dom é dado a cada um. Então, se você tem dúvida se você tem dom ou não, minha resposta para você é: você tem um dom. Ah, lembra da palavra dos talentos lá? Pode ser que você tenha 1, 2, 5, 10 e assim por diante. Mas, pelo menos um dom, Deus distribuiu para você. E o outro texto também. Mas um só Espírito mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, a cada um individualmente. E aí, só tirando a dúvida aqui, para quem que Pedro está falando? Ele está falando para os crentes, tá? A carta de Pedro, ele está falando para os crentes, para quem ele direcionou a carta dele. Para quem que Paulo está falando? Paulo está falando para os crentes de Corinto. Se vocês começarem a leitura lá de Corinto, ele está escrevendo uma carta para a igreja de Corinto. Então, qual o alcance dos dons? É para igreja. Então, a cada um dos salvos, redimidos, é dado um dom. E esse dom é usado para a glória de Deus. Mais um pouquinho, mais alguns textos. Porque, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, segundo a proporção da fé. Então, como a gente falou lá no comecinho, aquele texto que a gente leu, é dádiva de Deus, é presente de Deus e tem a ver com graça. Ah, por que um recebeu 1 recebeu 2, 5, 10? É graça de Deus. E a gente vai ver um pouquinho mais daqui à frente sobre isso. Outro texto também, para tirar ainda mais algumas. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, vós sois corpo de Cristo. Então, deixando bem claro para a gente o que é dom. Dom é dado a cada crente. Cada crente tem um dom. Pode ser que você não saiba, ou até você saiba e já esteja usando. E não sabe que aquilo ali é um dom, né? Mas, até aí, alguma dúvida? Alguma colocação? Algum complemento? Então, o alcance dos dons. O que é? Ele é um dom da graça. Qual o alcance dele? A todos. Todos aqueles que foram lavados no sangue. Eu. Quando a gente fala de corpo,
E a figura do corpo ela é usada o tempo todo para poder descrever a igreja. E quando uma parte do corpo ela sofre, todo o corpo assim também sente. Então, também uma ideia assim de que quando você não exerce o seu dom, não o coloca a serviço da igreja, a igreja também sofre com isso. Por isso que é necessário que todo mundo se empenhe coletivamente, servindo. E essa figura do corpo, ela é extremamente lúdica para a gente entender a atuação do dom. Tá? Ela é extremamente lúdica porque você olhando para a figura, você vai ver que ali não é uma coisa única, é várias partes conectadas e atuando, cada uma conforme a sua função, para que ele foi criado. E aí não existe um que é melhor ou pior, não existe um é mais necessário ou menos necessário. Aquelas dorzinhas que você sente de vez em quando te mostram que não sabia que eu tinha isso. Principalmente aqueles marinheiros de primeira viagem de academia, ou então que fica muito tempo sem ir na academia e quando volta, vai lá. Não, a última vez que eu vim na academia eu peguei 20 quilos, aí vai lá, bota 20 quilos. Aí quando o que acontece? Aparece um músculo novo que você não conhecia, porque ele começa a doer muito. Ele começa a doer, parece uma dorzinha aqui, ali, e aí você vê que tinha um músculo ali que você não sabia que ele existia, mas ele é muito importante e ele está doendo. Muito bem, mais um pouquinho. De onde esses dons vêm? A gente já falou, mas só para deixar claro de onde esses dons vêm. E aí, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Então, o dom vem da graça de Deus. Mas o Espírito é o mesmo, mas o Senhor é o mesmo, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. O que nós estamos mostrando ali? Aqueles três ali? Vem da Trindade. Então, Pai, Filho, Espírito Santo. Aquele ali é o texto que a gente acabou de ler antes. Então, os dons da Trindade, então. Certo? Não é para ficar dúvida nenhuma de onde que eles vêm. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. É aquilo que a gente estava falando. Então, falando agora, Paulo dando o exemplo do corpo, para exemplificar o que é dom, ele fala, dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Então, o dedo está ali, a unha está ali, o apêndice está ali, que ninguém achava que tinha utilidade, ou se era só para operar o apêndice, mas ele tem a utilidade dele. Então, todos nós têm. E, pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são mais necessários. E aí eu queria que a gente abrisse a Bíblia aí, para a gente ler esses dois pedacinhos de texto aí. 1 Coríntios 12, de 14 a 18. Alguém lê aí para nós bem forte. 1 Coríntios 12, de 14 a 18. Que é o final é o primeiro versículo ali. Vamos lá? Bem, Paulo fazendo até eu diria que sendo até cômico, né? Vocês conseguiram imaginar isso que ele falou aí? Um corpo só com a orelha? Só com uma orelha, ou só o pé, ou só a mão, aquela mão monstruosa, né? Vocês conseguiram ver?
Paulo fazendo até piadinha, não é isso? Não deu para fazer piadinha? E aí ele termina fazendo o quê? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles como lhe aprouve, ou seja, do jeito que ele está aqui. Então, o pé ali no lugar, a perna, o joelho, que eu já operei 3 vezes, então está tudo estragado já. Braço, ombro e assim por diante. Então, cada um ele colocou no seu lugar. O que isso traz para a gente? E existe aquele que é mais importante que o outro? Não. Se eu tenho uma mão, quando você machuca um dedinho, nossa, você tenta pegar alguma coisa, não dá. Aí você tenta mudar, você acaba se virando, mas você machucou um dedinho, você machucou o pé. Nossa, eu que já, nas minhas peripécias de adolescente jogando vôlei, consegui quebrar, eu nem sabia que existia, no meio do pé, um negocinho que a gente tem, que é onde engata o ossinho. Não sabia que isso existia. Eu quebrei isso. Fiquei 45 dias sem colocar o pé no chão. Era um negocinho do tamanho de uma unha assim, que eu quebrei. Não podia nem colocar o pé no chão, porque era um lugar que tudo se apoia. E aí não tinha jeito, era ali mesmo. Então, esse texto lembra para a gente o quê? O autodesprezo. Não adianta você achar que porque você não é a mão, você não é importante. Ou porque você não é a boca, ou você não é o dente, ou você não é a orelha, ou você não é o coração, ou você não é importante. Ou seja, Paulo está explicando em relação aos dons o quê? Que não tem dom menor ou maior, que não tem dom mais importante ou menos importante. Não adianta você achar que o seu dom não é importante até que você precise dele. E aí, aquela piadinha do mundo corporativo que alguns já viram, que a pessoa mais importante no escritório é quem? A dona que faz o cafezinho. Porque se você tirar o cafezinho, todo mundo chega de manhã, a primeira coisa que todo mundo faz, procurar o cafezinho. Ou se não tem a dona do cafezinho, mas tem a máquina do cafezinho, a máquina está estragada. Nossa, cadê a pessoa para abastecer essa máquina, gente? Por que não tem café aqui? Então, é isso que a gente começa a ver. Outra coisa que eu acho legal quando eu leio esse texto, não é somente a gente reconhecer o dom da gente. É nós, enquanto membro, olhar e saber o seguinte: se o outro é mão, ele vai ter aquela característica de mão. E a gente entender que aquele dom do outro, ele vai ter característica específica para agir. Então, isso há diversidade dentro da igreja, né? E aí, às vezes, a gente quer ver o coração que bate daquele jeito, você fala assim, nossa, aquele irmão ali, aquela pessoa... É a característica para ele ter aquele dom. Então, acho que isso é muito importante da gente, não só conhecer o nosso dom, mas reconhecer no outro o dom, e que para que ele tenha aquela função, ele vai ter aquele temperamento, aquela característica, aquele comportamento que é diferente para cada pessoa. Eu acho que isso também é a humildade da igreja, nós enquanto membros. Bacana, isso mesmo. Ei. Irmão Elias, estamos vendo que os dons não têm hierarquia, né? É igual aqui, diácono, presbítero, pastor, todos não têm aquela hierarquia na empresa. E mais importante ainda, todos esses dons que a igreja tem, ela está apontando para a cruz de Cristo. Muito bem, vamos ler mais um texto. 1 Coríntios 12, de 20 a 22. Fabrício, lê para nós aí. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Também bem esclarecedor, não é? Então, pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são necessários. E aí, como eu falei, né, além de você não ter... achar que você não é importante,
A outra coisa que também Paulo chama atenção é de você não achar que, ou seja, eu me diminuindo. Eu não sei tocar, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei, então eu não sou importante, eu sou aqui, o que eu faço ninguém olha, ninguém vê. Não é isso. Então, e a outra coisa, também o contrário também não é uma atitude que devemos ter, que é achar que o nosso é mais importante que o dos outros. E aí pelo contrário, os membros do corpo que parecem menos são necessários. E aí a gente está falando de dons que, de repente, não tem aquela visibilidade toda, mas que dão o tempero, dão o enchimento, que dão tudo para os demais dons estarem fazendo a sua atuação. Até aí, alguma dúvida? Mais alguém? Eu. Ah, sim, claro, não vamos chegar agora. Acho que é só para a gente... Senão alguém vai querer ser. Então... Como está sendo dito desde o começo, quem dá o dom é a Trindade, de uma forma geral. E na aula que vem nós vamos aprofundar mais nos dons, né, Elias? Porque existem listas na Bíblia, Romanos tem lista de dons, Coríntios também tem. E aí um cuidado que a gente tem que ter na igreja é um cuidado de, percebendo que alguém está ocioso, querendo que ele faça alguma coisa, ok, mas tentando forçar ele a fazer aquilo que não foi chamado. E é um desastre. Eu vi uma pessoa perguntar-se para outra uma vez, o que você faz na igreja? A pessoa falou, eu não me descobri ainda. Aí ela, por que você não dá aula para criança? Aí o que o Ministério Infantil se torna? Aquele quartinho de coisa onde você guarda tudo, onde você coloca tudo lá. E aí, tomar o máximo de cuidado também para não estar você dando dons às pessoas, né? Isso aí. Bacana, bacana. Estamos evoluindo. Então, para que os dons existem, então? Vamos ler juntos ali aqueles 2 versículos? 1, 2, 3. Então, qual o propósito do dom? O dom é para quê? Servir ao outro. Então, o dom é para serviço, não é para mim. O dom não tem benefício para mim, pessoalmente. Ele é para mim entregar. A cada um, porém, é dada manifestação do Espírito visando o bem comum. Eu usei a NVI, mas se vocês olharem na nossa tradução, também tem. Vamos ler também esses 2 aí. Com vistas... Também ficou claro agora? Alguém tinha alguma dúvida com relação aos dons? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Portanto, os dons não são dados para nos ajudar, confortar e fortalecer a nós, mas aos outros. E aí a gente chega numa definição, uma tentativa de definição. Então, dons espirituais
são habilidades concedidas pelo Espírito, certo? A gente já chegou a essa conclusão. Dons, pelo Espírito Santo, a todos os cristãos que foram salvos. Então, dados a todos que foram salvos. E para edificação da igreja e manifestação da glória de Deus. Então, se a gente queria uma definição de dom, essa aí é uma proposta de uma definição. É claro que esse tema não é um tema simples assim e que você vai achar na literatura várias definições. A gente vai... como eu falei, eu estou dando o começo da aula para dar a primeira informação. Mas nós vamos crescer esse conceito um pouquinho mais ao longo do tempo, tá? Então, vamos ler junto? 1, 2, 3. São habilidades concedidas pelo Espírito Santo a todos os cristãos que foram salvos pela graça de Deus. Esses dons são dados para a edificação da igreja e para a manifestação da glória de Deus. Então, se a gente queria um conceito de dons, está aí. E aí, claro, eu posso achar que ficou algumas dúvidas em vocês. Mas e isso? E aquele caso? E esse caso? E essa? O que eu faço com isso? Então, aí a gente vai chegar mais na frente. Então, indo já para o final da aula, falta uma definição que é a definição de ministérios. Mas como assim ministérios? O que é ministério? Então, ministério é... Então, agora nós chegamos a uma outra definição. A gente falou primeiro talento natural, que é aquilo que você nasce, é aquilo que você tem de você. Existe a definição de dons espirituais, que é aquilo que Deus dá para serviço ao outro e manifestação da glória de Deus. E ministério. Ministério de ensino. Tem o propósito dele. Ministério de comunicação, que é o meu aqui. Ministério de comunicação. Então, ministério de ensino. Cadê o Nath? Ministério de louvor, ou Ministério da música. Então, é o quê? São serviços prestados pelos membros da igreja que possuem dons ou talentos naturais e são chamados por Deus para servir em áreas específicas da igreja. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, Marins, tesoureiro da igreja. Existe lá o dom de tesoureiro? Existe o dom de serviço. Mas ele foi chamado por Deus por quê? Por causa de uma habilidade natural que ele tem com números, ele virou e foi chamado para ser o tesoureiro. Certo? Então, essa é uma band. Então, se a gente olhar no contexto da igreja, nós temos várias pessoas atuando em ministérios esses que são o quê? Uso do dons ou talentos para quê? Para aquilo que a gente viu, para o crescimento do reino. Então, por exemplo, tem alguém ali da música, tem alguém ali com o celular na mão tirando foto, que é do Ministério de Comunicação, tem alguém ali servindo a ceia. Então, nós temos ali um presbítero regente, um presbítero docente, temos ali as meninas ali lecionando para o Ministério Infantil, estão ali exercendo o ensino dela, provavelmente porque elas têm uma afinidade com criança, elas têm um talento natural para dar aula para criança. Eu não daria aula para criança de jeito nenhum, entendeu? Não tem como Elias dar aula para criança. Mas tem alguém que vai sentar no chão ali e vai conseguir. Tem a Camila ali, nossa secretária, que tem o talento
é um talento que ela faz. Alguém tem dúvida que ser secretária da igreja é um talento? E ela enxerga isso como um talento, e ela enxerga isso como um dom, um chamado para ser. Tá? Tem ali a Andrea, que tem ali, nesse momento, atuando no conselho missionário, atuando em várias frentes, mas alguém chamada para um ministério específico. Então, dons, talentos e ministérios. Conseguimos chegar a um entendimento? Até aqui? Tudo certo? Alguém quer falar? Tá bom, então, já que está, agora vamos complicar, né? Não podia ficar tão fácil assim, né? Vamos ver, então, agora, algumas... Vamos fazer aquele momento de reflexão, vamos fazer junto aquele momento de reflexão que a gente faz no final. Oi? A expansão do reino. Então, tem uma informação nova aqui, beleza? Mais um, John Piper, conhecidíssimo aí. Vamos lá? Também uma segunda informação, algo a mais aqui que ele traz, não é isso? Mais uma. Outro, o J. Parker. Ó, então, tá ficando interessante, né? Os dons espirituais são os meios pelos quais Deus dá poder à sua igreja para cumprir sua missão no mundo. Então, o que tem de novidade aí? Tem mais uma coisa nova, né? E o último que eu coloquei aqui... Muito bem, e aí? O que vocês acham desses temas? Agora tem que falar, que ainda temos 9 minutos ainda. Quero ouvir o que vocês acham, em cima de tudo que a gente viu, da definição de dom, talento e ministério, e agora pegando um pouquinho esses 4 autores aí, com o que eles consideram como seja dom do Espírito Santo. Então, vamos lá. Você falou que é para complicar, né? Mas eu acho que assim, um risco, ou uma questão, não sei se é risco, né? Mas uma questão que eu acho que a gente tem que ampliar é que a gente pode ter uma visão de que os dons ou a igreja, onde os dons se manifestarão, são a igreja local, só. Então a gente muitas vezes está pensando em dom e está olhando para a nossa igreja. E aí eu acho que as definições nos ajudam a entender que isso é muito mais amplo, né? Isso extrapola a igreja local. Muitas vezes, inclusive a igreja local, na igreja nem todo mundo vai ter algum dom, né? Mesmo que naquela igreja ali talvez falte alguma coisa. Então, você talvez não tenha como ter um ministério porque não tem ninguém com aquele dom. Por exemplo. Então, assim, só para ampliar um pouquinho esse conceito e entender que existe uma igreja invisível, né? Existe uma igreja que é muito maior do que a gente tem aqui, em Jardim de Cambori. Então, muitas vezes, tem uma igreja que tem vários dons. Então, imagina, a nossa igreja aqui. Acho que a nossa igreja tem muitos com dom de ensino. Então, a gente pode ajudar outras igrejas, né? Outros, talvez, sejam professores. Então, eles estão exercendo o dom de ensino fora da igreja, fora mesmo. Eles estão lá na escola e podem exercer o dom de ensino. Então, só para a gente também, né, já que Elias falou que era para complicar um pouquinho, né, a ideia era tentar pensar de uma forma mais ampla no exercício dos dons. Bacana. Então, nós estamos ampliando que, senão, nós corremos risco de achar que dom é só aqui dentro. É só para usar aqui com o meu irmão aqui, com o meu irmão ali. E essas definições estão dizendo que os dons espirituais são os meios pelos quais Deus dá poder à sua igreja para cumprir a missão. E a missão da igreja, né, Andréia, não está aqui
não está aqui, resumida, concentrada, direcionada aqui. Então, é um pouquinho que a gente está vendo com a Bia. O dom da Bia, ela saiu daqui, se preparou aqui, usou aqui, mas agora ela está lá. E está sendo bênção lá, usando o dom dela lá. Usando o quê? O talento natural, que é o quê? Ela começou entendendo que ela gostava de educação física, fez curso de educação física, se preparou para isso, formou, e isso foi uma porta que Deus usou para que ela começasse a atuar lá, dando o quê? Exercendo misericórdia, exercendo o dom de ensino, exercendo todos os dons que ela possa exercer lá naquele contexto, usando inicialmente um talento natural dela. Está vendo como é que a gente ampliou muito mais? A Andrea também, dom de liderança na Jocum, dom de ministério, dom, se preparando para quê? Para um voo maior. Agora ela vai para a China. Então, agora, ela tem um outro contexto. Entendeu? Porque senão a gente começa a achar que isso que a gente vai estudar aqui de dons é restrito à igreja local, aqui. Não, eu não achei um dom, o meu dom não precisa nessa igreja do meu dom. Aí você acha, você fica sentadinho, né? Você se encolhe ali, achando que você não tem nenhum ministério para mim atuar na igreja. E aí a gente precisa avaliar que é muito mais que isso. Fala aí, Hugo. Você está falando que, seguindo o que o Fabrício falou e o que você falou agora, vocês estão dizendo que não necessariamente o meu dom tem que servir a igreja, é isso? Não necessariamente o meu dom tem que servir na igreja, mas quando eu estiver na igreja, eu tenho que fazer necessariamente parte de um ministério? Não, né? É porque eu tenho uma ideia, assim, a minha ideia é que, às vezes, a gente não tem uma percepção das pessoas que fazem parte, né? Porque parece que a gente tem que fazer alguma coisa. E, às vezes, igual ontem que a gente fez o evento, às vezes a pessoa só vir, sentar e fazer parte, também, no meu entendimento, é um tipo de serviço. Porque ela está agregando, imagina, você dando aula aqui hoje para 2 pessoas da igreja, e a pessoa só vindo ao culto, não fazendo parte da EBD. Eu acho que, na minha visão, isso também é um tipo de serviço, fazer parte. Fazer parte, precisamos entender aí que esse fazer parte está servindo ao reino? Esse fazer parte está manifestando a glória de Deus? Está buscando o bem comum? Porque, qual foi o primeiro versículo que eu li lá em 1 Coríntios 12, 1? Com relação aos dons, não quero que vocês sejam negligentes. Ou seja, achar que você não tem nenhum e não precisa fazer nada, e aquele crente 3S. Vocês conhecem o crente 3S? Salvo, sentado e satisfeito? É o crente 3S. Então, eu estou bastante tempo na igreja, né? E quando isso aí, a gente já teve várias aulas, né, sobre dons, né? E eu lembro que eu ficava, gente, qual que é o meu dom? E a partir do momento que eu comecei a me colocar à disposição em várias situações, eu vi que alguns não eram o meu dom mesmo, mas eu ia para ver se era, né? Eu acho que, às vezes, a gente tem que despertar o outro, de alguma forma, para ele ver qual seria o dom dele. Então, eu fui convidada no Ministério Infantil, Nath, e eu vi que não era o meu dom de estar ali, mas eu fui. Então, é dessa forma você vai conseguir descobrir os seus dons. Outra coisa também que eu vejo fora da igreja, porque a gente também desperta os nossos dons espirituais aonde a gente está inserido, né? Mesmo que seja numa escola,
numa faculdade, no trabalho, na academia. Ali também você vai poder, né, demonstrar o seu dom e para que você veio. Então, esse é o contexto que Deus nos chama, né, em qualquer lugar. Né? Deixa eu só dar a Águita aqui, que ela está na frente. Um pouco que a Ângela disse também. É que essa questão da negligência, ela é muito séria. Eu estava vendo ele colocar ele ali e estava lembrando. É envolvimento, é ação. É você ir fazer e fazer com alegria. Servir é com alegria. E tem hora que, às vezes, mesmo você não podendo ir numa situação, normal, às vezes você não vai mesmo, naquele momento, fazer aquele trabalho que você propôs ir. Mas, quando você se dispõe, eu acho que Deus te capacita. Eu queria te fazer uma pergunta, que você faz muito bem churrasco, né? Você sabe fazer pudim? Sei também. Sabe? E, assim, alguma coisa que você não saberia fazer, por exemplo, uma outra sobremesa mais complicada, só para dar um exemplo para você. Se você se dispõe a fazer, você vai lá, pega uma receita e se esforça. Servir ao reino também é você também submeter, igual a gente falou, fui lá, tentei, acho que não era muito o meu jeito, mas ela faz muito bem outra coisa, entendeu? Então, você tem que experimentar, né? Então, acho que alguma coisa nós temos que fazer no reino e outra também, fora dele, porque a gente estava falando muito sobre isso e Fabrício abriu bem, explicou muito bem, é a nossa visão fora. Tem muita coisa que a gente pode fazer também, exercitando nossos dons com pessoas completamente diferentes aqui da igreja, que não são irmãos, mas nós precisamos servir. Isso aí. E não é tão simples assim, tá? Eu tô abrindo o tema aqui, vai ficar um monte de pergunta para frente, porque se vocês já foram de uma congregação pequenininha, tem todas as necessidades numa congregação pequenininha, não tem? E aí você se vê fazendo um monte de coisa, mesmo que você não tenha aquele dom, mas você se vê fazendo. Tem vários serviços. Então, como eu falei, tem várias complicações aqui. Deixa eu ver aqui o Nath. Achei interessante a pergunta do Hugo, e lembrando que vai ter uma aula aqui, que é uma aula geral. Nós estamos tentando montar um painel aqui na frente, só para me explicar melhor. Vamos formar aqui um corpo de pessoas, os pastores, tá? Para responder perguntas. Vai ser uma aula, não vai ser aula magna, mas vai ser uma aula assim, aberta para perguntas. Todos vão ficar sentadinhos ali. Então, a gente está organizando isso aí. Pegando aqui o gancho do Hugo, né? A igreja, ela é o local onde você serve, mas também onde você é servido. Serve e é servido. Agora, sim, derrubar a ideia de que a gente só serve aos domingos. Tá, gente? Senão, se você faltar um mês, você ficou um mês sem servir. Né? Então, aquele que é o diácono não serve só domingo. Ele também se envolve com os dramas da igreja durante a semana. Porque, gente, a gente é impulsionado, a gente e aí que a Ângela também comentou, fui convidado para o Ministério Infantil. Naturalmente, pessoal, a gente que está de fora percebe quem você é, tá? Percebe as suas características e suas afinidades. Então, vai acontecer alguém falar assim, rapaz, você é tão assim, você é tão assim, você é tão assim. E aí você vai recebendo assim notas e dicas e percepções de que você, de fato, tem uma inclinação para servir daquela forma. Então, você vai receber feedbacks naturalmente durante o ano, e aí você desperta, e aí você desperta para aquele dom que você, de fato, não conhecia. Inclusive, essa é uma maneira de você descobrir seu dom. Perguntar a outro, para que você acha que eu sirvo? A pessoa tem uma percepção, se ela te conhece, ela vai ter a percepção. Ela vê você no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu talento natural, e isso é como você pode se engajar no reino, né? Então, deixa eu dar mais uma aqui. Sinara aqui. Agora eu vou falar. Bom, Elias, eu entendo que os dons, sim, a gente... às vezes, o dom está linkado com o nosso talento natural. Muitas vezes acontece isso. Igual quem é da área de educação,
não é incomum que dentro da igreja o dom dela seja o ensino também. Então, a gente tem que entender isso, a habilidade natural, que é o talento, e o dom. O dom, ele é espiritual, então, quem dá é o Espírito Santo. Então, Deus, a gente não pode limitar o agir de Deus. E a gente não pode se prender nisso, de olhar as características. Sim, as características falam, elas relatam aquilo que a pessoa é e o seu talento, mas nem sempre o dom ele vai estar linkado a uma habilidade natural. E Deus, ele é um Deus do improvável. Então, muitas vezes, a gente olha uma pessoa e fala, ela tem o dom disso, mas talvez não é o dom. E, muitas vezes, uma pessoa improvável vai ter aquele dom. Moisés não falava bem, mas Deus chamou ele para liderar. O que Deus fez? Mandou Arão para colaborar com Moisés. Então, o improvável, às vezes, é aquilo que Deus vai fazer, é o dom. Então, isso aí é espetacular, porque, como eu falei, tem várias aulas para a gente falar. Então, eu diria que eu sou improvável, tá? Primeiro, quem me conheceu como criança sabe que eu sou gago, sou tímido. Sou gago e sou tímido. Eu tinha condição alguma de estar dando uma aula? Não tinha, tá? Quando que você começou a fazer isso? Talvez na igreja. Em algum momento na igreja, ao longo, eu comecei a praticar e tal. E hoje, as pessoas que me conhecem no trabalho, por exemplo, ninguém acha que eu sou gago e que eu sou tímido. Ninguém. Não, você não tem. Então, muito boa essa colocação, porque a gente está definindo o dom, mas tem soberania de Deus nesse negócio, tem fruto do Espírito, né, Nath? Tem várias aulas aqui que vão agregar essa informação. Mas eu quero terminar a aula com esse slide. Igreja missional versus dons espirituais. Vamos ler juntos? Então, pode ser que o seu dom não é vinculado a você servir no domingo. Marissa, por exemplo, ela serve como? No trabalho dela, usando aquilo que o Espírito Santo deu para ela, usando, de repente, um dom de misericórdia, usando, de repente, um dom de ensino, mansidão. O Hugo, usando o dom de ensino que ele deu, que Deus lhe deu, e assim por diante. Entendeu? Então, é só para ficar essa pulga atrás da orelha de vocês que dom é o que a Sinara falou. Tem soberania de Deus nesse negócio. Então, pode não ser um dom natural e pode ser que você está sendo chamado por Deus para um determinado serviço. Alguma atuação que não é aquela, que não é um dom natural seu e que você talvez, como a Sinara falou, é os improváveis de Deus. Deus está chamando e vai acontecer de uma forma para a glória dele. Amém? Vamos orar aqui. Nath, ora para nós, para a gente encerrar esse momento. Também agradecer a todos os visitantes que aqui estão, venham novamente domingo que vem. Deus, a gente agradece por essa aula, pela sua presença e por saber que o Senhor cuida e zela da sua igreja, cuida e zela do seu povo, até o dia em que nós estaremos plenamente com o Senhor. No entanto, nos ajude a nos esmerarmos com aquilo que o Senhor nos entregou, que a gente possa zelar e administrar aquilo que o Senhor nos deu para crescimento da tua igreja e que o seu nome seja mais e mais conhecido por meio de Cristo. Amém.